Olá, eu sou Luciane Barros, nutricionista da CESAB, atuo no CEDEBA, que é o Centro de Referência para Doença Endócrina e Diabetes, e hoje nós vamos conversar sobre comensalidade em tempos de pandemia, né? A gente está vivendo uma situação nova nos dias de hoje, né? E a gente, por conta disso, está aprendendo novas formas de se relacionar com o trabalho, novas estratégias de produtividade, novas formas de ter lazer e descobrir prazeres em novas formas de diversão, né? A gente está precisando aprender a se relacionar mais com os objetos, com mais distanciamento, com mais cuidado. E também essa relação está sendo reconstruída com as pessoas, né? Da mesma forma, a gente tem percebido a necessidade de aprender maneiras diferentes, maneiras novas de se relacionar com o alimento e com a comida. Então a gente viu em alguns vídeos que já foram produzidos pela nutricionista Patrícia Dantas, estratégias para a compra segura dos alimentos, formas de higienização e armazenamento correto dos alimentos quando a gente compra esses alimentos, né? E como o alimento pode ser um aliado da nossa saúde em defesa do corpo, no sentido de nos proteger, né? Nos manter mais, ajudar a nossa humanidade nesse processo de cuidado com a saúde, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a comensalidade em tempos de pandemia, tá? Como é que a gente está estabelecendo essa relação com a comida e a nossa forma de se relacionar, tá? O que é a comensalidade? Comensalidade é simplesmente comer junto, tá? E essa prática de comer junto, ela foi uma prática que foi construída ao longo da história da humanidade, né? Então, os registros arqueológicos, estudos da antropologia delimitam e marcam momentos da história da humanidade em que foram importantes e, de fato, marcadores desse processo de comensalidade. E aí a gente tem como um marco importante o fogo, né? A capacidade que o homem teve ao longo da sua história de dominar o fogo, de buscar o fogo como esse elemento transformador da sua comida, né? Que a partir daí o homem pôde conservar por mais tempo o seu alimento, teve um desenvolvimento interessante no sentido de que esse alimento, a partir do seu cozimento, trazia uma facilidade maior no processo de mastigação e digestão, e todas essas questões têm interferência importante no processo evolutivo do homem enquanto corpo biológico também. E a gente pensando numa dimensão social, é esse fogo, esse elemento transformador que promove uma grande possibilidade de convivência, de socialização. Quando aqueles homens e mulheres, né, pré-históricos, eles se sentavam em torno daquele fogo que estava ali não só para aquecer, mas também para produzir o cozimento daqueles alimentos que eles caçavam, era um espaço de socialização, né? Aí a gente tem aqui, junto com o desenvolvimento da comensalidade, que é essa prática, esse rito de comer junto, a gente tem também um marco importante na nossa história, que é o desenvolvimento da linguagem, né? Então a gente vê como que a prática alimentar, ela não se resume simplesmente ao fato da gente simplesmente buscar, escolher um alimento, adquirir esse alimento, comer e nutrir-se com ele, né? A alimentação, ela está aí engendrada em muitas facetas da nossa vida social, tá? E aí a gente tem
modernamente estabelecido regras de comensalidade saudável, né? Essas regras da comensalidade saudável estão colocadas para a gente no Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Então, essas 3 regras dizem respeito a comer com atenção. Porque comer com atenção é importante, né? Quando a gente foca a atenção no alimento, na preparação que a gente ou adquiriu, ou a gente buscou fazer, ou alguém fez para nós, a gente tem a possibilidade de explorar os sentidos, né? Perceber aquele alimento não apenas com o paladar, mas também com o sentido da visão, com o paladar mais sensível àqueles sabores. E quando a gente associa essa atenção a um propósito de uma mastigação mais adequada, a gente tem também a vantagem de ter um processo digestório muito otimizado, no sentido de que a gente, numa mastigação mais adequada, a gente reduz o tamanho desse alimento que vai ser ingerido, né? E na gente pensando na percepção dos sabores e do prazer que esse alimento pode nos oferecer, a mastigação adequada é absolutamente importante nesse processo, no sentido de que quanto mais esse alimento está em contato, né, com a língua, que é esse órgão que a gente tem na boca, que é responsável pela maior parte dessa capacidade que a gente tem de perceber os sabores, a gente tem essa sensação, essa percepção de sabor de forma mais intensa, né? Não só pela atenção que a gente dedica a esse momento da realização das refeições, mas também porque a gente fisicamente expõe esse alimento de forma mais demorada aí as papilas gustativas. A gente promove por mais tempo aí a quebra desse alimento em pedaços menores aí, fazendo como o pessoal da culinária fala, promovendo uma explosão de sabores, né? E fisiologicamente, quando a gente tem esse momento de maior atenção ao realizar as refeições, buscando fazer uma mastigação mais lenta, mais adequada, a gente tem uma sensação de saciedade que é mais consistente, né? A gente não come, não fica com aquela vontade de continuar comendo, né? Uma outra regra da comensalidade saudável é comer em ambiente apropriado. E muitas vezes a gente não se dá conta da necessidade de buscar um lugar tranquilo, um lugar que não tenha tanto estímulo de ruídos e o estímulo também no sentido de muitas vezes a gente está partilhando o momento da refeição com a TV, partilhando o momento da atenção com as redes sociais ou numa ligação de telefone. E muitas vezes a gente acaba tendo a possibilidade de acessar informações que estimulam o consumo, né? E nesse caso específico estimulam o consumo de alimentos. Aí são as propagandas de alimentos, e que quase sempre vão estar veiculando a proposta de um alimento que é um alimento mais industrializado, certo? E também estar nesse ambiente apropriado nos dá a possibilidade de observar o quanto nós já conseguimos de saciedade no consumo daquela preparação, tá? E comer em companhia, que talvez seja assim a cereja do bolo da comensalidade, já que comensalidade é comer junto, né? Essa companhia quase sempre ela estimula, né, esse ato de comer, né? Nos dá prazer. É importante que a gente possa. É bom quando a gente pode escolher com quem a gente vai comer. É bom quando a gente pode escolher os lugares onde a gente vai comer, né?
E agora, quando a gente pensa que muito mais pessoas estão precisando comer em casa ou precisam produzir seus alimentos em casa para levar para o trabalho, é imprescindível que a gente pense que produzir o alimento em casa é também mais uma tarefa, né? Então, dividir todas as tarefas de casa, inclusive as tarefas domésticas, é importante para que a gente tenha um pouco mais de tempo para pensar, para planejar e para produzir um cardápio, vamos falar cardápio, mas produzir uma alimentação que seja de fato saudável, né? Porque o que acontece muitas vezes é algumas pessoas falam, eu não consigo comer salada porque eu não tenho tempo de fazer salada. E se a gente consegue fazer um bom planejamento, a gente sobra um tempinho aqui. A salada vai ter esse espaço, esse momento aqui que talvez eu possa produzir essa salada antes de produzir os outros alimentos. Ou outras pessoas dizem, eu como sempre fritura porque a fritura é uma preparação mais rápida. Joga ali no óleo quente e tal. Então, isso é muito comum, são estratégias que as pessoas utilizam quando não tem tempo, de fato. Mas é importante a gente pensar que, sendo também uma tarefa importante e uma tarefa que está muito relacionada com o cuidado, a gente pode entrar em negociações, né? Pode entrar nessa perspectiva de negociar a divisão das tarefas. A gente vive numa sociedade onde essas tarefas são muito dedicadas, digamos assim, à figura feminina. Então a gente precisa revisitar essas normas aí aceitas socialmente, estabelecidas socialmente, e pensar que talvez para a gente priorizar uma alimentação mais saudável, um ambiente melhor para a gente comer, dividir um pouco essas tarefas seja algo importante, tá? E aí também, nesse sentido, a possibilidade da gente envolver todo mundo nesse planejamento, né? Até a criancinha pode ali lavar com a escovinha uma cenoura que a gente vai usar para salada, né? Importante, isso inclusive estimula, né? Os adolescentes, as pessoas aí que estão no seu processo de formação a terem gosto, né? Pelo cuidado com a alimentação, tá? Quais são os benefícios de termos uma comensalidade saudável? O primeiro deles é o benefício fisiológico, que é a melhor digestão dos alimentos, tá? A gente viu ali como que o processo de mastigação, como essa atenção focada na alimentação, ela é importante para que o corpo consiga digerir melhor esse alimento que a gente consome, tá? Então a gente vai ter esse conforto maior, tá certo? Quando a gente falou em saciedade, a gente está pensando nesse controle mais eficiente das quantidades de alimentos que a gente come, tá? Quando a gente come rápido, sem atenção, muitas vezes a gente come sem notar o quanto que a gente já está saciado, né? A gente está comendo ali no automático, dando atenção a outras situações, a outras histórias, sem estar em contato ali com aquela experiência daquele momento que é a refeição, tá? Maior oportunidade de convivência com amigos e familiares, especialmente se a gente tem a experiência da alimentação de fato como um momento de partilha, né? Não é um momento solitário de produzir o alimento, chegar na mesa e comer, às vezes comer sozinho, né? Mas é uma experiência de convivência, produzir e consumir os alimentos, né? A gente tem notícia de sociedades que tem essa prática mesmo de partilhar, né? Partilhar a produção, dividir a responsabilidade da produção e também partilhar o consumo desses alimentos. Daí a gente tem uma maior interação social, né? Hoje em dia a gente não está podendo
experimentar essa comensalidade de forma mais coletiva. A gente tem conseguido fazer isso em casa, com os familiares que residem com a gente, mas quando a gente não estiver mais vivendo essa experiência desafiadora, né, que é do afastamento social, a gente pode perceber o quanto é importante esse momento de interação, e talvez a gente tenha a possibilidade de valorizar um pouco mais, né? Valorizar, inclusive, o que a gente vai partilhar de conversa nesse momento, né? O que de fato vai cair bem com aquele momento de convivência com o seu colega de trabalho ou com os seus amigos que vocês escolheram para sair no fim de semana, né? Isso tudo gera muito mais prazer, né? A gente está ali dividindo com quem a gente gosta e com quem a gente escolheu estar essa experiência da alimentação. E aí a gente tem a mesa como um elemento simbólico que representa hoje, não mais o fogo, né? A gente não senta mais em torno do fogo, como os homens pré-históricos sentavam. A gente hoje senta em torno da mesa. Ou a gente marca um churrasco na laje, né? Ou a gente promove um junta-panela. São expressões muito comuns das pessoas quando querem dizer que estão socializando em torno do alimento, em torno da comida, né? Então essas mesas da gente são mesas diferentes, né? E quando a gente pensa em diferença, a gente não está pensando apenas na diferença estética, se a minha mesa é feita de madeira, ou se ela tem um tampo de vidro, se ela é retangular, ou se ela é oval. A gente está falando de diferenças de sentidos, né? Porque a gente tem pessoas que não conseguem nem escolher o que vai comer, né? Isso faz uma diferença muito grande na comensalidade, né? E nessa mesa a gente também pode escolher com quem a gente vai comer e quando a gente vai comer determinado tipo de alimento, por exemplo, né? Então nessa mesa a gente coloca símbolos que representam a nossa identidade cultural, né? A gente partilha ali ritos sociais que descrevem as nossas nichos sociais, né? E como é que está a comensalidade na quarentena? Como é que a gente está vivendo isso, né? A gente escuta, a gente vê nas redes sociais, a gente escuta dos amigos, a gente vê em casa, né? Qual é o lugar que esse alimento tem ocupado nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento que gera tensão, que gera aflição, que nos obriga a ficar em casa. Um momento que não tem shopping, não tem praça de alimentação, não tem restaurante aberto, né? Os restaurantes preferidos, a comida preferida. E aí, em algumas situações, a comida funciona como aquele oásis, né? Aquela válvula de escape para a tensão. Não, agora eu vou pedir aquela comida que eu adoro, daquele restaurante que eu adoro, para, enfim, distensionar toda essa angústia. Isso tem sido um recurso muito utilizado pelas pessoas, né? Por outro lado, a gente vê a busca do alimento como, de fato, um reforço para a proteção do corpo contra a doença, né? A gente vê a alimentação em torno dos eventos sociais que agora não aglomeram mais as pessoas, mas que nos colocam de frente das TVs, né? Para assistir às lives dos nossos artistas preferidos, para assistir palestras, o que for. A gente está sempre buscando um alimento que nos conforte, que nos coloque num lugar conhecido, né? Um lugar daquele alimento que dialoga com os nossos prazeres, com os nossos desejos. E tem também uma coisa muito interessante que é esse medo de engordar, né?
e como isso tem gerado um sinfim de piadas e memes, né? Fulaninho no primeiro dia da quarentena e não sei quantos dias depois da quarentena, né? Em função das pessoas estarem mais ociosas, de estarem, além de ociosas, ansiosas com a realidade que a gente vive, isso de fato pode gerar nas pessoas, né, uma busca talvez mais exagerada pelo alimento, ou a mudança repentina de um padrão de alimentação, né, a busca por alimentos que antes não faziam parte do seu cardápio. Isso tem sido observado, de fato, é mesmo um comportamento que tem sido comum, e se entende isso como algo que esperado, né, nesse processo. O que não é esperado é que isso gere grande tensão entre as pessoas, né? Essa coisa desse medo de engordar, né? É importante que a gente tenha cuidado, né? Tenha cuidado com as nossas escolhas, mas que isso não gere mais uma tensão dentre tantas outras que a gente tem vivido nesse período, tá? Uma imagem inspiradora para nos motivar, nos estimular, a diversidade dos sabores, a diversidade das texturas, né? E buscar mesmo sermos criativos, né, nessa experiência da cozinha. E aí, situações ou fatos que nos colocam nessa condição de vulnerabilidade diante do alimento nessa pandemia, né? A gente está vendo um número muito maior de propagandas de alimentos, já é muito grande, né? Talvez porque estamos mais tempo em casa, a gente tem mais contato com essas propagandas, né? E isso nos estimula, isso dá vontade de comer, né? É importante que a gente busque fontes de informações que sejam confiáveis a respeito do quanto este ou aquele alimento vai nos ajudar a atravessar esse processo, né? A gente tem visto várias informações aí sendo mediatizadas de que se você consome tal alimento, você não vai se contaminar pela Covid-19, coisas assim. Então é importante a gente ter parcimônia, né? Ter cuidado quando a gente acessa essas informações. É valioso que a gente busque, até buscando mesmo uma sanidade mental, diversificar as nossas atividades diárias, né? Dia ou outro buscar fazer uma coisa nova, né? E aí a gente pode tentar buscar o lado bom disso tudo, porque na vida a gente tem sempre um lado bom das coisas, é pensar que talvez seja esse momento oportuno para desenvolver novas habilidades, né? Sei lá, aprender como se planta coentro, aprender como faz a poda de uma determinada planta, né? Aprender a pintar. Isso preenche esses momentos mais ociosos, né? Isso ajuda a gente ter, inclusive, estímulo para outras atividades cotidianas, né? A gente pensar também que o distanciamento pode nos promover essa oportunidade de reforçar os laços de afeto entre as pessoas, que são pessoas queridas, pessoas que, por essa condição, estamos obrigados a estar distantes, né? E a gente tem visto pessoas que promovem jantares pelas redes sociais, né? Faz uma conferência e cada um janta na sua casa. Eu acho bonito, acho afetuoso, acho que é simbólico de quanto a comensalidade ela nos sustenta enquanto seres sociais, né?
Vamos experimentar. E respirar com atenção. Respirar com atenção é importante para a gente buscar clareza, né, neste processo inteiro. Respirar com atenção pode até nos ajudar na inspiração de um prato novo, de um cardápio diferente, com os mesmos alimentos que a gente costuma ter. E aí, sabemos cozinhar? Se a gente sabe cozinhar, é muito importante agora a gente buscar aprimorar aquelas receitinhas que a gente já tem. É importante que a gente partilhe com as pessoas aquilo que nós sabemos. Descobrir receitas novas de um pão que você sempre faz do mesmo jeito, de uma preparação que você imagina que pode ser interessante se eu botar mais esse outro ingrediente. Vamos experimentar, vamos aprimorar essas habilidades que a gente já tem e vamos partilhar com as fotos, entre os amigos, né? Com as fotos, com as receitas, estimular que as pessoas que não sabem cozinhar sintam-se motivadas, né? E esses que não sabem cozinhar, pergunta à mãe, à avó, à tia, ao irmão, ao colega, uma receita fácil. Vamos começar do fácil, tá certo? Vamos começar com preparações que vocês imaginam, coisas que vocês sabem que vocês gostam. E aí vamos lá, buscar receita, procura saber se tem um livrinho da avó, da tia ou da mãe que tem lá as receitas antigas que são diferentes, né? Os bolos de antigamente levavam ingredientes diferentes dos que levam hoje. Até a internet pode ser interessante a gente buscar receitas, né? E vamos cozinhar, vamos começar a experimentar, né? As pessoas que trabalham, muitas vezes por segurança, preferem agora levar, né? Primeiro que os restaurantes estão fechados, as comidas aqui estão fechadas. É interessante, uma oportunidade da gente começar essa aventura. Cozinhar é uma aventura. E o segredo dessa aventura é praticar. Quanto mais a gente cozinha, mais a gente aprende a cozinhar, mas a gente tem vontade de se aventurar na cozinha. Então a gente vai buscar lembranças e sabores em alimentos e refeições, né? O alimento é longe de ser, a comida é longe de ser aquilo que vai apenas nutrir o nosso corpo biologicamente, né? A comida, ela é carregada de lembranças, ela nos rememora afetos, rememora situações da vida da gente. É importante, né? Compartilhar habilidades culinárias é importante para que a cultura alimentar brasileira passe de geração em geração e a nossa alimentação seja adequada e saudável. Quando a gente cozinha, sabendo que essa prática, que esse alimento que você prepara com cuidado, com atenção, com zelo, ele tem um efeito para a sua saúde, a gente cozinha com mais prazer, né? É como se a gente investisse um pouco mais de alegria nesse processo de preparar o alimento que a gente vai comer. Busque compartilhar também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. É aquilo. Se as tarefas de casa elas são muitas e se dar conta dessas tarefas todas compromete a produção de um alimento legal para mim ou para minha família, então vamos dividir essas tarefas todas, né? Vamos entender que aquele alimento, ou que as coisas arrumadas, a casa limpa, tudo bonitinho vai ser legal para todo mundo, né? Então, vamos repensar essas estratégias de partilha das responsabilidades, né? Tendo como foco isso, né? A possibilidade da gente ter uma experiência de comensalidade mais prazerosa, mais intensa, para todo mundo, né? Ao desenvolver ou aprimorar essas habilidades culinárias, prefira preparações com alimentos in natura ou alimentos minimamente processados, que sejam práticas, variadas, saborosas e baratas. Na aula que Patrícia fez sobre o guia alimentar, ela teve uma aula que ela falou bastante do guia alimentar, ela trouxe essa informação
sobre os alimentos in natura e os minimamente processados. São aqueles alimentos que não passam por processos da indústria do alimento para que a gente faça o consumo, né? São os alimentos que a gente consome da forma como ele vem da natureza ou com cortes, lavagem, de fato minimamente processados, né? Não tem adição de nenhum outro produto para que a gente faça o consumo desses alimentos, certo? Então é começar do pequeno, é começar do simples e para aqueles que já sabem cozinhar, lembrar sempre, quanto mais próximo do natural a nossa alimentação, mais saudável, mais equilibrada ela vai ser. E aí a gente vai pensar que a gente não precisa negar a utilização de sal, óleos, gorduras e açúcar. A gente faz isso se houver de fato uma recomendação médica para restrição do uso desses alimentos, né? Mas o sal, óleo, gordura e açúcar, eles são produtos básicos para temperar e cozinhar os alimentos. Da mesma forma que a gente usa especiarias, que a gente usa temperos como coentro, salsa, pimenta, orégano, pimenta do reino, alecrim, a gente também vai dar sabor aos alimentos com com sal, óleo, gordura e açúcar. Mas para dar sabor apenas, eles não podem ser consumidos em grande quantidade, né? Eles são colocados ali de forma moderada apenas para temperar as preparações que a gente está produzindo, certo? Quando a gente cozinha, a gente tem a oportunidade de sentir o sabor do passado, principalmente quando a gente partilha, né? Quando a gente busca lá de trás. Quais são as tradições? Como era o bolo que a minha avó fazia, né? Como era o pastel que a minha avó fazia, né? Como era aquele feijão que tinha um gosto diferente do feijão que eu faço hoje. Então, isso reconstrói esses laços, isso mantém a tradição. E a tradição para nós, seres sociais, é algo muito importante, né? Então, essa foi a aula de hoje. A gente conversou um pouco sobre como a gente pode valorizar a comensalidade, essa experiência tão importante na nossa vida. Hoje, sempre, né? E hoje, quando a gente precisa reinventar essa experiência de comer junto, né? Comer junto distante. Um abraço.